Para a aula de hoje, a gente precisa estudar esse conceito aqui, que seriam as derivadas, como que você deriva a inversa de uma função. A inversa, eu quero dizer, f a menos 1, né? Tá? Não 1 sobre f. Então, esse teorema que a gente vai fazer hoje te dá condições para saber quando que a inversa de uma função derivável é derivável. Tá? Então, se você já sabe que a função é derivável, dá para deduzir uma fórmula de um outro jeito. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Mas esse teorema ele te diz quando que uma função derivável tem a inversa derivável. Tá? Então, vamos ver o enunciado. O enunciado diz o seguinte. Pega f, uma função inversível. O que quer dizer uma função inversível? Quer dizer, em primeiro lugar, que essa função é bijetora e, portanto, tem uma correspondência 1 para 1. Para cada x tem um valor f de x, e se o x é diferente de y, f de x é diferente de f de y. Tá? Então, você tem a regra inversa, que para cada ponto na imagem de f associa um único elemento no domínio. Tá bom? Então, essa função f, em particular, é bijetora, e eu estou chamando de g a sua inversa. A gente vai supor que a inversa da função f, a função g aqui no caso, já é uma função contínua. Tá? Então, se você tem uma função inversível cuja inversa é contínua, o que dá para dizer? Que se ela for derivável no ponto g de p, e a derivada nesse ponto for não nula, então a função inversa é derivável. Tá? E com isso a gente consegue até dizer quem é a derivada da função g em termos da derivada da função f. Porque isso aqui não pode ser zero, porque ele vai acabar aparecendo no denominador da derivada da g. Tá bom? E se você pensar geometricamente, isso tem um bom motivo para você querer que essa derivada da f no ponto não seja zero, né? Vamos pensar assim. Se você tem aqui o gráfico da tua função f, tá? Desenha aqui uma função bijetora, portanto inversível, e você tem aqui um ponto Q, tem f de Q, tá? O que quer dizer que a função é derivável nesse ponto? Que existe a reta tangente, e o valor da derivada é exatamente o coeficiente angular dessa reta tangente, tá certo? Muito bem. Como é que você faz para desenhar o gráfico da função inversa? Simplesmente reflete o gráfico em relação à bissetriz, tá certo? Então, o que você vai pensar, o que você espera que aconteça quando você tem uma reta pouco inclinada, tá certo? Quando você reflete ela em relação à reta y igual a x, o que acontece com a inclinação dela? Se ela é pouco inclinada, na hora que eu rebato, ela fica bastante inclinada, tá certo? E o que vai acontecer na prática é que o produto desses dois coeficientes angulares é sempre 1. Então, quando você reflete uma reta em relação à bissetriz, o coeficiente angular é o inverso. Pensa no caso que o f' é zero. O que quer dizer que o f' é zero? Que o coeficiente angular é zero e, portanto, a reta tangente é horizontal. Se você reflete uma reta horizontal em relação à bissetriz, o que ela fica? Uma reta vertical. Qual que é o coeficiente angular dessa reta? Não está definido. Então, retas horizontais, que são tangentes a gráficos, na hora que você tentar inverter, pode não dar certo. Vai dar uma reta vertical que não tem coeficiente angular, portanto, a inversa não teria derivada nesse ponto. Reta horizontal, a sua pergunta é se uma reta, quando você está com um ponto do gráfico que a reta tangente é horizontal, esse ponto é sempre um ponto de máximo ou de mínimo da função? Isso não é verdade. Se você pegar, por exemplo, a função f de x igual a x ao cubo, nesse ponto, quanto vale a derivada? F de x igual a x ao cubo, a derivada é 3x² no ponto, vale 0. Tá? Então, a derivada é 0 nesse ponto, e esse ponto não é nem ponto de máximo, porque tem valores maiores do que o valor da função nesse ponto perto dele, e nem de mínimo, porque tem valores menores. Tá? Então, derivada 0 não é garantia
de que aquele ponto é um ponto máximo ou mínimo da função, de valor máximo ou mínimo, tá? Então, a nossa intuição é que se a função for bem comportadinha e bijetora, com a derivada diferente de zero num ponto, na hora que eu refletir o gráfico, eu vou obter uma outra função que também vai ter uma reta tangente naquele ponto, tá? Vamos ver como é que a gente faz isso. Então, eu estou querendo calcular a derivada da função inversa, da função g. Para estudar a derivada da g, o que a gente precisa olhar? Qual é o objeto? A gente precisa sempre estudar, ou graficamente, ou na hora de fazer a conta, a gente precisa estudar essa quantidade aqui. Certo? Olhar para isso quando x tende para p. Tudo bem? Vamos lá. A nossa função f é uma função inversível e, portanto, é bijetora. Eu consigo escrever x em termos de f e g? Se f e g são funções inversas, o que dá para a gente escrever? Eu posso escrever isso assim. G de x menos g de p. O x, você concorda que ele é f de g de x? Porque f e g são funções inversas. E aqui você concorda que o p eu posso escrever como f de g de p? Tá certo? Bem? E ainda, vê se a gente consegue escrever isso. Eu posso escrever isso como sendo 1 sobre f de g de x menos f de g de p sobre g de x menos g de p. Posso fazer essa conta? Eu posso colocar g de x menos g de p no denominador? A condição para eu fazer isso é garantir que esse cara nunca é zero, tá certo? E por que g de x nunca é igual a g de p? A função g poderia ter dois pontos diferentes que assumem o mesmo valor, né? Não é o caso aqui, por quê? Porque como a f é inversível, quer dizer que a f é bijetora e também a g é bijetora. Então, se x for diferente de p, que é o que interessa para a gente, o limite x tende a p, x nunca é igual a p. Tá? Então, se x é diferente de p, com certeza g de x é diferente de g de p, porque é uma função injetora em particular. Então, posso fazer essa conta. Ótimo. Isso aqui, se você... g, por hipótese, é uma função contínua. Então, eu posso chamar u de g de x, tá certo? Fazer aquela mudança de variável no limite. Se eu chamo u de g de x, o que acontece quando x tende a p? U tende para quanto? U vai tender para g de p, porque g é uma função contínua, e g de p é o que eu estou chamando de q ali na notação do enunciado do teorema. Tá bom? Então, em vista disso, dá para a gente escrever a seguinte coisa. O limite, quando x tende a p, de g de x menos g de p sobre x menos p, o limite dessa expressão é igual ao limite dessa quando x tende para p, e trocando as variáveis, trocando u por g de x, isso vai ser igual ao limite quando u tende a q, tá certo? De quem? 1 sobre f de u, que é g de x, g de p é q, sobre g de x menos g de p, que dá 1 menos q. Tá? Quanto vale esse limite? Limite de 1 sobre isso aqui. Limite quando u tende para q dessa coisa, o que é? É a derivada da função f no ponto q. Então, o denominador, o limite existe, o numerador é constante igual a 1. Então, isso aqui existe e é igual a 1 sobre f' de q. Tá? Então, o que nós provamos? Que esse limite existe, portanto, a função g é derivável no ponto p,
e a derivada de g vale 1 sobre f'. Tá? Logo, g é derivável em P e vale que g' de P é igual a 1 sobre f'. Quem é o ponto Q? G de P. Tá bom? Então, para você lembrar disso mais fácil, quem é a derivada da inversa? O inverso da derivada. Tá bom? Derivada de f a menos 1 é 1 sobre f. Só toma cuidado para aplicar no ponto certo, né? A derivada de g no ponto P é 1 sobre f' no ponto G de P. Tá bom? Uma observação. Como é que você faria se a priori você já sabe que a função inversa é derivável? Esse teorema está te dando uma condição para que a função seja derivável, para que a função inversa seja derivável. Tá? Qual é a condição? A inversa tem que ser contínua e a função f original tem que ser derivável com derivada não nula no ponto. Se isso acontecer, é certeza que a função inversa é derivável. Tá? Se você já sabe que a f é derivável, né? Se sabemos que a f não, que a f é menos 1 é derivável, você deduz a mesma forma de um jeito mais rápido, né? Quanto vale f composto com g? Lembrando que g é f a menos 1. Quanto vale isso? Vale X. Tá certo? Deriva dos dois lados. Se eu já sei que a função g, a inversa da f, é derivável, eu estou com a composta de duas funções deriváveis aqui. Composta de duas funções deriváveis, pelo que vimos na aula passada, é uma função derivável e a derivada você calcula com a regra da cadeia. Então, derivando dos dois lados, como é que fica? O lado direito é bem fácil, né? Derivada de x vale 1. E a derivada da composta, quanto que é? Deriva a função de fora no ponto g de P vezes a derivada da de dentro no ponto P. Certo? Então, se você já sabe que a função é derivável, pela regra da cadeia, você tira a fórmula direto. G' de P é igual a 1 sobre f' de P. Tá bom? Então, se a priori você já tem a informação de que a f a menos 1 é derivável, você tira de brinde rapidamente essa fórmula. Tá? Vê, uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado aqui, quando a f é derivável, eu tenho certeza que ela é contínua, né? É verdade que se você tem uma função contínua inversível, a inversa dela sempre é contínua? A gente ainda não tem ferramentas para demonstrar quando isso é verdade ou não. Sob certas condições isso é verdade. Mas dá para você pegar exemplos de funções inversíveis que são contínuas e que a inversa não é contínua. Para isso, o que precisa acontecer, o domínio dela precisa ser o que a gente chama de desconexo. Ele precisa ter dois pedaços separados. Então, um exemplo que você pode pensar é, pega uma função, bom, para ser inversível ela tem que ser injetora, então supõe que ela é linear, até esse ponto aqui ela assume esse valor, e daqui para frente ela assume assim. Tá? Então, o domínio da função é composto por esses dois intervalos. Esse intervalo fechado aqui e esse intervalo aberto, tá? Por exemplo. Pergunta, essa função é uma função contínua em todos os pontos do seu domínio? Sim? O gráfico apresenta algum salto de alguma natureza? Não, né? Em todos os pontos, qualquer que sejam eles, se você tende para o ponto P, o valor do limite tende para f de P, então ela é contínua, ok? E a inversa dessa função é contínua ou descontínua? Vai ser descontínua, tá certo? Porque quando você for pegar a função inversa, o que vai acontecer? Para esse valor aqui, quando eu me aproximo desse ponto, eu vou me aproximar de dois valores diferentes.
Então a inversa dessa função é uma função descontínua. Dá para a gente mostrar com conteúdo que vai ser visto futuramente que se a função está definida num intervalo é contínua e inversível, então a sua inversa também é contínua. Tá? Isso depende de um teorema, tem que estar definido no intervalo. Isso depende de um teorema que chama teorema do valor intermediário, que a gente vai ver lá para frente. Tá bom? Diga. Eu não entendi por que a função f composta com f inversa é igual a x. A composta de f com a sua inversa é sempre igual à função identidade, a definição da função identidade. O que é a função inversa de uma outra função? É aquela que desfaz o que a anterior fez. Então, se eu pego um número x, calculo a função f e obtenho um valor f de x, o que a inversa vai fazer? Pegar esse valor f de x e voltar no x. Tá bom? Então, a composta de uma função com a sua inversa, tanto numa ordem quanto na outra, sempre tem que dar a função identidade. Tá bom? Então, se você já sabe que a inversa é derivável, a fórmula que você obtém é a mesma e sai rapidinho da regra da cadeia. Aqui a gente está demonstrando quando que dá para fazer isso. Tá? Vamos ver como é que a gente consegue derivar algumas funções a partir disso. Né? Vamos pegar alguns exemplos. Vamos pegar f de x como sendo x elevado a n, tá bom? Quem que é a inversa dessa função? Raiz enésima tem que tomar um cuidado, né? Se o n for par, não é bem verdade que, por exemplo, se o n é igual a 2, quem é a inversa da função x ao quadrado? Não tem, né? Porque a função x ao quadrado não é bijetora. Mas se você se restringir ao domínio somente dos números positivos, aí ela fica injetora e ela é inversível sobre sua imagem, por exemplo. Tá? Então, eu vou fazer com um n qualquer aqui. Se esse n for par, você toma cuidado de olhar só num pedaço onde a função é bijetora. Tudo bem? Então, com esse cuidado tomado, quem é a função g de x na nossa inversa aqui? Raiz enésima de x, tá certo? Então dá para a gente tentar descobrir quem é a derivada da raiz enésima olhando como derivada da função inversa. Tá? Então, quem é, pela fórmula que a gente tem, g' de p num certo ponto qualquer, 1 sobre f' de g de p, né? Muito bem. Quem é f' num ponto g de p qualquer? N vezes x elevado a n menos 1 calculado no ponto P, tá certo? Então isso vai ser 1 sobre n vezes a função x elevado a n menos 1 calculada nesse ponto, tá? Então vai ser g de p elevado, eu vou escrever assim, a n menos 1. Tudo bem? O que é g de p elevado a n menos 1? G de p é a função raiz enésima, é x elevado a 1 sobre n, se você quiser pensar. Então eu posso escrever isso como sendo 1 sobre n vezes p elevado a n menos 1 sobre n. Tá? Arrumando isso um pouquinho, o que a gente vai ter? 1 sobre n vezes p elevado a 1 menos n sobre n, né? Se você quiser troca o sinal do expoente. Ou seja, 1 sobre n vezes p elevado a 1 sobre n menos 1. Tá? Só estou reescrevendo a expressão. Ou seja, na prática, o que aconteceu? Como é que você deriva x elevado a 1 sobre n? Tomba 1 sobre n e subtrai 1 do expoente. Tá? De novo, vale aquela regra do tombo. Tá claro? Então, quanto que é a derivada da raiz cúbica de x? 1/3 vezes x elevado a 2/3 em cada ponto. Muito bem. Vamos fazer mais 3 exemplos disso. X elevado a menos 2/3. X elevado a menos 2/3, né? Fica x elevado a 2/3 no denominador. Perfeito. Tá bom? Diga. Esse aqui
Quem é g de p? P elevado a 1 sobre n. Então vai ser p elevado a 1 sobre n, tudo elevado a n menos 1. Tá bom? Ótimo. Tá, vamos pegar... Oi. Você fez na primeira passagem? Daqui para cá? Não, Aqui, em seguida. Ótimo. Então vamos aplicar a fórmula, né? Quem é a derivada da função g? 1 sobre f' no ponto g de p. Quem é f'? Como é que você deriva x elevado a n? É n vezes o ponto elevado a n menos 1, não é isso? Então, f' é n vezes o ponto elevado a n menos 1. Tá bom? Só usei a regra de derivação para a função f de x igual a x elevado a n. Tá bom? Claro? Muito bem. Se você, usando essa expressão que a gente tem para a derivada da raiz enésima e sabendo derivar expoentes, você consegue deduzir a fórmula para derivar x elevado a qualquer expoente racional, né? Você escreve como uma composta. X elevado a m sobre n, como é que a gente pode escrever? X elevado a m, tudo elevado a 1 sobre n. Você aplica a regra da cadeia nessa fórmula. Surpreendentemente, o que vai acontecer é uma regra equivalente a essa. Você vai tombar o expoente e subtrair 1. Tá? Então, em geral, se você tem f de x igual a x elevado a m sobre n, tá? Temos f' num ponto P qualquer, m sobre n vezes P, m sobre n menos 1. Tá bom? Tomba o expoente e subtrai 1. Essa é a regra para qualquer expoente racional. Com um pouquinho mais de trabalho, você consegue provar também que a fórmula vale para qualquer expoente real. Tá? Quanto à derivada da função x elevado a π? Π vezes x elevado a π menos 1, calculado no ponto P. Tá bom? Ótimo. Vamos pegar um segundo exemplo. Esse aqui é o primeiro. Uma outra função que a gente pode derivar desse jeito, a inversa, é se você pega f de x igual a seno de x, pergunta, essa função é bijetora? Claramente não, né? Ela tem período 2π. Mas se você se restringir ao intervalo aberto, menos π sobre 2 até π sobre 2, ela fica injetora, tudo bem? Tende a valer menos 1 no extremo esquerdo do intervalo, tende a valer 1. Ela é estritamente crescente nesse intervalo. Tá? Quanto que é a derivada da função inversa? Você deve ter ouvido falar da função inversa, da função seno de x. Chama arcosseno de x. Tá? E como é que você pode calcular a derivada do arcosseno de x a partir disso? Vamos lá. O que a gente sabe? Vamos tentar usar essa ideia aqui, né? A função seno de x é uma função contínua. Se você tentar fazer o gráfico da função arcosseno, você vai ver que também é uma função contínua, vai ser a inversa de uma função contínua definida no intervalo. A gente vai ver depois por que isso dá continuidade. Então, seno é derivável, a sua inversa é uma função contínua no intervalo. Então, o que o teorema garante? Que a inversa é derivável. Tá? Então, como é que a gente faz para calcular a derivada já sabendo que ela é derivável? Quanto vale seno do arcosseno de x para qualquer x nesse intervalo? Estou compondo uma função com a sua inversa. Pergunta dele. Compor uma função com a sua inversa é sempre igual a x. Derivando dos dois lados, o que a gente obtém aí? O lado direito sempre é fácil, né? A gente faz primeiro. Quanto que dá a derivada do lado direito? 1. O lado esquerdo é uma composta de funções. Como é que você deriva uma composta? Deriva a função mais de fora, cosseno do arcosseno, vezes arcosseno derivada. Tá certo? Vamos calcular isso tudo já no ponto P, né? Tudo bem? Então, a derivada dessa composta aplicada no ponto P me dá isso aqui.
Ou seja, a derivada do arco seno no ponto P, você consegue escrever como sendo 1 sobre cosseno do arco seno de P. Tá certo isso? Tá. Mas dá para melhorar um pouquinho a expressão, né? Cosseno do arco seno é uma coisa que a gente consegue escrever de uma maneira melhor. E de que maneira melhor dá para fazer? Primeiro de tudo, corre o risco disso aqui ser zero? Não, porque eu estou dentro do intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Né? O x está lá dentro, então o arco seno vai ser um cara cujo cosseno nunca vai dar zero, porque nunca vai bater no π sobre 2 nem no menos π sobre 2. Então o denominador está sempre diferente de zero, aí está tudo ok, porque eu estou no intervalo aberto. E como é que a gente pode escrever isso aqui de uma maneira um pouco melhor? Cosseno, você concorda que é a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado? E aqui eu vou pegar, podia ser mais ou menos a raiz, eu vou pegar a raiz positiva, por quê? Porque estando nesse intervalo, o cosseno é sempre positivo, tá certo? Então é a raiz mais. Então isso aqui você ainda pode escrever como sendo 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado do arco seno de P. Tudo bem? Quanto que é seno do arco seno? P. Então isso aqui dá 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos P ao quadrado. Tá? Então a derivada do arco seno no ponto P é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos P ao quadrado. Claro? Fez essa, qual que é a coisa seguinte que você morre de vontade de fazer? Calcular a derivada do arco cosseno, né? Tá certo? Então, como é que a gente pode fazer? Se você pegar a função nesse intervalo, cosseno de x, precisa pegar um pequeno intervalinho onde essa função é injetora. Onde que a gente pode pegar isso? Cosseno ser injetora pode ser, por exemplo, de 0 a π. Tá certo? E aí você repete o mesmo argumento. Cosseno do arco cosseno de x, quanto que dá? X, derivando dos dois lados, você vai ter menos seno do arco cosseno calculado no ponto P, vezes arco cosseno linha calculado no ponto P é igual a 1. E, portanto, você vai ter que a derivada do arco cosseno é menos 1 sobre o seno da coisa. Como é que você pode escrever o seno? Raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado. E então, de maneira totalmente análoga, arco cosseno derivada no ponto P é menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos P ao quadrado. Justo? Incorpora essas fórmulas. Professor, por que ele se multiplicou pela derivada do arco cosseno? É a regra da cadeia. Quem é a derivada, vamos lembrar, como é que era a derivada da função composta? Num ponto P qualquer, né? Isso é a derivada da função mais externa, calculada em g de P vezes g' de P. Tá bom? Então, a derivada daquela composta é a derivada da de fora, derivada do cosseno é menos seno, calculada no ponto. Esse aqui vezes a derivada dessa função no ponto P. Tá bom? Então, a gente sabe derivar a inversa do seno, do cosseno. Qual mais que dá vontade de calcular? Tangente? Diga. Professor, por que a derivada de cosseno é menos seno e a derivada de arco cosseno é arco cosseno linha? A derivada do cosseno ser menos seno é uma conta que a gente fez 2 aulas atrás. Mas por que não seria de arco cosseno menos arco cosseno?
Vamos lá. Você já sabe quanto que é isso? Não, é essa que a gente quer calcular. Então eu usei essa expressão para fazer aparecer a derivada do arco cosseno, que é o que eu quero descobrir, em termos de derivadas que eu já conheço. Tá? Eu não sei quanto é a derivada do arco cosseno. Tá bom? Na verdade, o que você sabe é que a derivada do arco cosseno é 1 sobre a derivada do cosseno no ponto. Que é exatamente 1 sobre menos seno. E aí, usando aquela identidade trigonométrica, você consegue escrever desse jeito. Tá? Não tem por que a derivada da inversa... Né? Quer dizer, pensar desse jeito fica meio estranho, né? Derivada do cosseno é menos seno, então você põe arc dos dois lados e continua a fórmula igual, né? Que era o que você estava pensando. Por que a derivada do arco cosseno não é menos arco seno? Não é, né? Colocar a função arc na frente não preserva a derivada, de alguma maneira, tá bom?